Fala moçada, tudo bem? Boa tarde, que bom que vocês vieram. Bom, como eu disse no videozinho anterior, hoje a gente vai falar da natureza das ligações, das características das substâncias. Nós vamos iniciar aqui com substâncias iônicas, tá? Que como o nome já remete ao tipo de ligação que a gente viu anteriormente, que são as ligações iônicas. As ligações iônicas, elas ocorrem entre os metais e os ametais, lembram? Porque os metais, eles têm características de doar elétrons, eles têm a tendência de doar elétrons, perder os seus últimos elétrons lá da camada de valência. E os ametais, em contrapartida, eles têm a tendência de receber esses elétrons. Então, a ligação iônica, ela ocorre com a transferência completa de elétrons de alguém que quer doar para alguém que quer receber. E esses elementos que têm a tendência de doar, que doam seus elétrons ou que recebem seus elétrons, têm nomes específicos, eles fazem parte de um grupo chamado de íons, né? Quando o átomo rolou já essa interaçãozinha aí de perder ou ganhar elétrons, ele se torna não mais um átomo no estado fundamental, mas um íon. E dentro dos íons tem duas classificações, que é a classificação dos cátions e dos ânions. Cátions são aqueles que perdem elétrons, então eles ficam com carga positiva, porque eles passam a ter mais prótons lá dentro do núcleo do que elétrons na eletrosfera, e os ânions, que são aqueles que recebem os elétrons, e por isso eles ficam com mais elétrons na eletrosfera do que prótons lá no núcleo. Então, as substâncias iônicas são aquelas que possuem dentro da sua estrutura pelo menos uma ligação iônica. Tudo bem? Então é dessas que a gente vai começar falando. Depois a gente vai para as substâncias moleculares, mas nesse momento a gente vai iniciar por substâncias iônicas. Como eu já disponibilizei aí um textinho prévio para vocês, eu fiz uma colinha aqui para eu lembrar de comentar com vocês o que está já ali no textinho, tudo bem? Bom, então a gente tem aqui que as substâncias iônicas, elas possuem um alto ponto de fusão. Como elas possuem um alto ponto de fusão, a gente não encontra essas substâncias em outros estados físicos na natureza que não seja o estado sólido. Tudo bem? Isso por conta do alto ponto de fusão, porque é necessária uma quantidade muito grande de energia para quebrar as ligações que formam no arranjo ali do retículo cristalino. Por isso, alto ponto de fusão. Além disso, quando a temperatura dessa substância atinge um valor mais alto do que a temperatura do ponto de fusão dessa substância, então ela vai se fundir, ela vai passar para o estado líquido, não mais no estado gasoso, e os íons que a gente tem ali no retículo cristalino dessas substâncias, eles ficam livres, se movimentando, e aí isso faz com que essas substâncias elas sejam boas condutoras de energia. Tudo bem? E quando a gente adiciona água numa substância iônica, ocorre uma separação entre os íons que compõem aquela substância, tá? E aí, aquela substância em água passa a se chamar solução iônica. Não mais substância, mas solução. Agora eu tenho uma solução. Tudo bem? Coloquei para vocês aqui como exemplo um becker com água e cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, ampliando aqui, né, o que a gente veria nesse caso, então aqui eu coloquei o sal que é o cloreto de sódio, é o NaCl. Né, a molécula do sal de cozinha é essa daqui. Quando a água entra em contato com as moléculas do cloreto de sódio, ocorre uma quebra na ligação entre o cloro e o sódio, como a gente vai ver aqui, ó. Representei o retículo cristalino, uma parte do retículo cristalino. Aqui a gente tem, vocês não conseguem ver a corzinha que eu já observei aí, ó. A gente tem, eu fiz em amarelinho, essas bolinhas menorzinhas aqui, ó. É o nosso cátion sódio, tá? Então, deixa eu reforçar aqui. Então, é o sódio. E essas maiores são o cloro. Já já vocês vão entender por que a bolinha do cloro é maior do que a bolinha do sódio, tá? Então aqui a gente tem
a representação. Então a gente tem aqui no retículo cristalino as moléculas todas muito bem organizadas. Então a gente tem aqui cloreto de sódio, e eles estão todos muito bem organizadinhos. Quando a água entra em contato aqui, ela começa a fazer a quebra dessas ligações entre os átomos de cloro e de sódio. E aí eles se separam. A gente passa a ter o sódio separadinho do cloro. E as moléculas da água, elas ficam em torno desses íons, não deixando, impedindo que eles se unam novamente. Esse processo ele é chamado de solvatação. E mais especificamente, quando a substância que está inserida aqui é a água, ele é chamado de hidratação. Tudo bem? E esses íons livres aqui é o que permitem que essas substâncias sejam boas condutoras de eletricidade, de energia, seja da maneira que for. Tudo bem? Então, substâncias iônicas são aquelas em que na sua formação possuam pelo menos uma ligação iônica. A ligação iônica ocorre entre cátions e ânions. E aí, quando a gente quebra a molécula de uma substância iônica, essa molécula ela é quebrada em cátions e ânions novamente, né? Porque se ela é formada a partir da junção desses dois, se eu for quebrar, vai ser novamente a separação dos íons, um cátion e um ânion. E esses cátions e ânions, como eles têm elétrons livres lá, né? Que os elétrons livres aqui do cátion e aqui do ânion, eles ficam circulando livremente, e isso faz com que, isso facilita, possibilita a transferência de energia das substâncias iônicas, as soluções iônicas. Tudo bem? Agora eu vou dar uma pausa, já vou disponibilizar esse para vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida nesse, enquanto eu já faço lá das moleculares e continuando, vocês já podem me mandar. Beijo!